Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 59ª aula online da nossa escola bíblica. Espero que você esteja gostando, você esteja aprendendo, esteja anotando, né? Para você ter aí um acesso a estudos quando você tiver dúvida e não deixe de aprender a palavra de Deus, porque assim ninguém vai te enganar. A aula passada, nós falamos sobre Ananias e Safira, nós falamos sobre a soltura de Pedro e João, e agora nós vamos estar falando de milagres que foram feitos pelos apóstolos, né? Então você vai abrir aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando este livro, no capítulo 5, versos 12 e 13. E a palavra de Deus diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Então, aqui é uma transição para um confronto dos apóstolos com as autoridades. Então, eles faziam sinais e prodígios como Jesus no dia a dia. Então, existiam muitos milagres. Então, Lucas diz em Atos 2, lá atrás, que nós já vimos, que eles se reuniam e também no templo, né? Sempre eles estavam juntos. E reunir-se com o povo de Deus é marca da igreja. Então não vá nessa que você não precisa ir à igreja, você precisa sim, você precisa estar em comunhão, você precisa estar junto porque você faz parte do povo de Deus. Então nós temos aqui dois grupos, todos os convertidos e outros que não seguem, mas admiravam. Eles eram simpatizantes. Então não se envolvem, porque havia perseguição e havia perigo. Então admiravam o que estava acontecendo. Então não muda nada isso dentro da igreja. Estão sendo testemunhas em Jerusalém e evangelizando judeus e os outros. Atos 5, verso 14 e 15. E a palavra de Deus diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Então, a credibilidade na igreja era grande, né? Nós vamos ver ainda à frente, no capítulo 19, que acontece algo semelhante com Paulo, né? A história do lenço, você se lembra disso. Nós vamos falar disso lá na frente. Então, os sinais de Deus sobre a vida dos apóstolos eram tão grandes que eles curavam pessoas só com sombra ou objeto deles, sinais para honrar o nome de Jesus e abrir as portas para testemunhos sobre Jesus. Verso 16: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Então, não somente o ministério da igreja, que estava se espalhando fora de Jerusalém, atraindo pessoas de fora, traz fama para este movimento, né? A igreja passa a ser conhecida de forma positiva e ofusca os líderes judaicos. Então, o sinédrio e a atenção do povo passa para esse novo movimento chamado igreja, que cria em Jesus Cristo. Então, Deus agora está fazendo reboliço naquele lugar. Agora, os apóstolos são presos novamente. Então, agora que é a segunda prisão deles.
Então, Atos 5, 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A primeira prisão deles foi por causa do coxo, né? O coração das autoridades se encheu de inveja e os prenderam agora novamente. Tinham autoridade para isso concedida pelo Império Romano. Então, esse grupo vai agora movimentar o Sinédrio para barrar a mensagem do Evangelho, né? Verso 19 e 20. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo abre a porta sem os guardas verem e manda-os para o templo e fala: preguem o testemunho de salvação. Verso 21 e 22. E tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio. E todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar no cárcere, mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram. Amanhece, eles ensinam e as autoridades mandam buscá-lo, pois se reuniram em outro lugar. Então, não acham os prisioneiros, eles não estão mais na prisão. Verso 23 e 24, e dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser visto. Então, nem mesmo os soldados, eles perceberam que os prisioneiros tinham saído. O anjo libertou. Os planos dos religiosos não estavam dando certo. Então, você vê a mão de Deus, né? Como é poderoso. Verso 25 e 26, e nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. E nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles tinham medo do povo, mas não tinham medo da mão de Deus, né? O povo hoje tem medo da macumba, tem medo da feitiçaria, mas não tem medo, não tem temor a Deus. Eles não têm o pensamento voltado que se estiverem com Deus, a vida vai melhorar, né? Nenhum mal se achegará. Não, eles têm medo do mal, mas querem continuar a sua vida andando no mundo, fazendo aquilo que a carne pede. É bem assim, né? Então, agora, alguém lhes avisou onde estavam os presos que os buscam. E a sociedade os via como pessoas de bem. Os guardas tiveram medo da reação do povo. Verso 27 e 28, trouxeram-nos e apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue desse homem. Então, são levados para o sinédrio, pensavam no que Jesus havia dito a eles, que seriam levados para as autoridades, e lá dariam testemunho. Então, eles entendiam que todo esse sofrimento,
toda essa humilhação estava verdadeiramente na direção de Deus. As autoridades já deram ordem quando foram presos na primeira vez. Eles desobedecem. E os apóstolos, nas vezes que Pedro discursa, fala da culpa deles pela morte de Jesus. Então, eles estavam em pecado, né? Que para eles, Jesus era um malfeitor, né? Esta era a forma que vão usar para condenar os apóstolos. Verso 29 e 30. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Então, os apóstolos respondem à primeira acusação, né? A primeira ordem a ser cumprida é a de Deus e eles contrariam, né? O próprio povo que está ali no Sinédrio, eles contrariaram, né, a Deus. Então, Deus nos mandou pregar. E a segunda acusação confronta porque dizem: vocês pecaram sim, mataram Jesus, né, que não era um malfeitor. Verso 31 e 32, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, os apóstolos querem a conversão dessas autoridades. O príncipe é a autoridade do povo, salvador, o que traz a salvação. E Pedro coloca uma nova ideia de remissão dos pecados, que era feito por sacrifício de animais, mas agora esse sacrifício foi feito e concede a Israel e concede arrependimento e perdão dos pecados por Jesus Cristo. Então, dizem para as autoridades que precisavam se arrepender, né? Eles e os outros de Israel, de acordo com essa nova forma, e que ao obedecer recebem o Espírito Santo. Então, isso vai gerar uma repercussão no meio deles. Então, agora vem o parecer de Gamaliel. Verso 33 e 34. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então, os apóstolos, eles confrontaram o sistema que eles estavam acostumados, né? E não aceitam isso. Eles querem matar os apóstolos. Na verdade, eram judeus que viviam pela lei. Então, tudo aquilo que estava sendo trazido era bem diferente do que eles aprenderam. Então, até isso tudo entrar na cabeça deles, cair a ficha, eles continuavam andando fora da caixinha, né? Então, fica difícil. Então, Gamaliel dá uma sugestão de uma reunião secreta para pensarem melhor. Então, Gamaliel era um professor, mestre da lei, e ele foi professor de Paulo. Veja bem quem que se levanta e é muito respeitado no meio deles. Verso 35 e 36, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então, Gamaliel dá o exemplo de Teudas. Então, ele percebe que não tinham elementos para condenação.
Então ele compara Teudas a Jesus. Verso 37 e 38, depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, daí de não a estes homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Então Gamaliel compara 3 pessoas que morreram e se dispersaram. Então ele quer dizer que os discípulos vão se dispersar também se não forem de Deus. Verso 39 e 40, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Então Gamaliel consegue acalmar o sinédrio. O sinédrio não acreditavam que os apóstolos eram de Deus, mas eram malfeitores. Então, e que os sinais eram do diabo e não tinham elementos para os condenarem à morte. Açoitam os apóstolos, 40 açoites menos um, e quando havia um culpado não penalizado com a morte, a pena então era açoites, para que não cometesse mais o crime. Eram pedidos 40, mas eram realizados 39. Um seria de misericórdia, a ideia deles. Os açoites em Deuteronômio eram feitos com pena, mas aqui era o calar a boca dos apóstolos, era isso que eles queriam. Verso 41, 42, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer. Então, afrontados por esse nome, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Então eles levaram 39 açoites, saem alegres e felizes por causa do sofrimento, entendiam a soberania de Deus, a obra de Deus foi feita. Então eles estavam anunciando o Messias em todos os lugares. Agora nós vamos passar para o capítulo 6 e nós vamos falar agora dos diáconos, vamos falar dos primeiros diáconos. Vamos falar de Estevão, Filipe e Prócoro e Nicanor, os 4 diáconos. Então, nós falamos aqui de Gamaliel, que o sinédrio soltam os apóstolos, e agora nós vamos falar da instituição do diaconato, dos diáconos. Então, Atos capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, eles estavam sobrecarregados. Então, a igreja agora começa a crescer. Diácono ajuda na organização do templo e na ação social. A igreja primitiva é modelo de igreja, positivo e negativo. Murmuravam também. Temos 2 grupos aqui, os helenitas e os hebreus. Helenitas eram judeus de fala grega, não tinham nascido em Israel, então não falavam hebraico e nem aramaico. E os hebreus eram judeus tradicionais, convertidos em Jesus Cristo. E as viúvas não recebiam sustento diário, era puro preconceito.
Então, eles entendem numa reunião que precisavam de ajuda para poder ver tudo isso. Estão sobrecarregados por causa do início e crescimento da igreja. Então, diaconeu é servir, atender e ser servo no grego. Nós temos diáconos na nossa igreja e eles precisam atender a igreja, né? Isso é desde o princípio. Versos 13 e 4, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então surge a escolha de 7 homens, né? Qualificados, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, devido à importância do serviço. 5 e 6, o parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-vos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Prosélito é gentio que se converteu ao judaísmo, né, a Jesus Cristo. Então, indicam pessoas dos helenitas também escolhidos. Então, eles fizeram uma mesclagem, né, entre hebreus e helenitas, para não haver ali nenhuma discussão. As escolhas de reis e profetas no Antigo Testamento eram realizadas através da unção com óleo. Demonstrava uma forma visível que eram escolhidos por Deus. Na igreja, a unção com óleo, ela é substituída pela imposição de mãos e será o sinal visível para a consagração, a dedicação a Deus. Verso 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, em Atos 1:8, temos a promessa de poder, de crescimento em Jerusalém. Então, cresce a igreja e entrando no território do judaísmo. Então, os sacerdotes que se revezavam no serviço do templo eram os filhos de Arão, né? E essa prática continua. Então, eles têm ali um ministério do diaconato que todos vêm ali de Arão. Agora, Estevão perante o Sinédrio. 8 e 9. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Lucas trabalha milagres, crescimento da igreja e confronto com as autoridades. Estevão, além do trabalho do diaconato, era diferenciado porque Deus o usava no meio do povo. Então, a sinagoga era a casa de oração dos judeus. E começou a existir na época do cativeiro, ou quando eles se espalharam. Então, eram igrejas, era lugar de oração, né? Então, a fala de diversos povos, grupos de pessoas que se reuniam. Então, era uma sinagoga onde esses grupos se reuniam. Era comum que tanto os apóstolos como outras pessoas falavam de fé nas sinagogas, templos, de casa em casa, né? Eles debatiam sobre as coisas de Deus, eles se reuniam. Verso 10 e 12, e não podiam resistir à sabedoria do Espírito com o que falavam. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, começa a confusão.
Então, não ganhavam os debates, né? A promessa é que estariam diante de pessoas importantes e o Espírito Santo lhes daria o dom de falar de forma poderosa. Então, partem para a maldade, para o suborno. Então, a blasfêmia era proibida pela lei, a tradição, né? Escribas eram os mestres das leis e o conselho era o sinédrio, que eram ali composto por 71 pessoas. Eles têm acusação feita para mais de uma pessoa ali. Verso 13 e 14, apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré no há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Santo lugar era o templo. A lei, eles estão se referindo à lei de Moisés. Então, as acusações eram contra Estevão. Destruirei este templo e reconstruirei em 3 dias. Mas eles distorcem essas palavras de Jesus e Estevão é acusado usando essa questão. Agora, verso 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, o rosto de um anjo é a informação de alguém, por Lucas, como semblante diferenciado. Para eles era a presença de Jesus junto de Estevão. Aconteceu com Moisés, né? Quando ele põe um véu no rosto, porque seu rosto brilhava muito. Então, é um acontecimento semelhante. Nós vamos parar por aqui hoje para começarmos a falar a aula que vem, a defesa de Estevão no Sinédrio. Amém? Então, que você tenha aprendido, gostado dessa aula, é bem interessante. E tenha um excelente domingo com seus familiares. Continua na presença de Jesus, continua guardadinho e um beijo grande no seu coração.